Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. É mais um momento que Deus nos concede para nós estarmos aqui nesta manhã, falando mais um pouquinho do seu amor, falando mais um pouquinho a respeito de nós estarmos em comunhão com o nosso Deus. Então é muito importante nós estarmos nessa manhã adorando a Deus, magnificando, exaltando o seu nome, dizendo a Ele que Ele é muito importante para as nossas vidas, amém? Então que venhamos aí estar de um modo assim abundante, transbordante na seara do nosso Deus, falando com Ele a respeito de tudo que Ele tem para conosco na data desse dia, amém? Então que venhamos colocar a nossa vida no altar, falar com Deus a respeito de tudo, né, que nós precisamos, de tudo que nós necessitamos, que seja um período assim de adoração, um período de entrega, e venhamos em nome de Jesus Cristo estar aí olhando para o nosso Deus, amém? Glórias, glórias, glórias a Ele que vive e reina para todos sempre. Eu quero estar orando juntamente com os meus amados irmãos, colocando a nossa vida no altar do Senhor. Diz a palavra do Senhor que o véu do templo ele foi rasgado de alto a baixo. Nós temos livre acesso, né, ao nosso Deus, livre acesso ao Senhor, tudo que Ele tem feito. Então que venhamos ser uma bênção nas mãos do nosso Deus. Seja bem-vinda, minha diaconisa Dacília. Deus esteja te abençoando, operando de um modo assim abundante, de um modo transbordante nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, que bom, né, nós estarmos aqui, que bom nós estarmos sendo operosos, né, nas mãos do Senhor, que Ele venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, que Ele venha fazer infinitamente mais do que nós temos pensado, amém? Bom dia ao amigo aqui do canal Top, que Deus esteja te abençoando aí, Deus esteja operando na sua vida, que Deus esteja operando na vida de todos os amados irmãos e irmãs, amém? Então quero estar orando contigo, já deixa aí o teu pedido de oração, deixa aí a tua intercessão. Nós vamos estar em nome de Jesus Cristo falando com o nosso Deus nessa manhã, clamando a Ele e crendo, né, que o milagre de Deus Ele virá sobre a minha vida, Ele virá sobre a tua vida em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, ó Pai, muito obrigado a Deus por mais um dia de vida, Senhor Deus, por esta linda, Senhor Deus, expressão, Senhor Deus, de amor, ó Pai, de bondade, Senhor Deus, para conosco. Nós te agradecemos, ó Deus, aleluia, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. E nesse dia, Pai, dia maravilhoso que o Senhor tem nos feito, ensolarado, lindo, ó Pai, nós venhamos te adorar em espírito e em verdade. Nos ajuda, Pai, a transpor com as barreiras, com as dificuldades, que venhamos no Teu nome, ó Pai, estar, Senhor Deus, colocando a nossa vida no altar. Então favorece-nos, ó Deus, faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos, ó Pai, na Tua graça, no Teu conhecimento, e que venhamos ser uma bênção nas Tuas mãos, onde quer que estejamos. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor tem dito, Pai, aqui na Tua palavra, Senhor Deus, no Salmo 91, Senhor Deus, que o Senhor campa, Senhor Deus, os Teus anjos ao nosso redor, ó Pai. Então envia, Senhor Deus, esse grande exército do céu, Senhor Deus, para estar conosco na nossa caminhada diária, Senhor Deus, onde colocarmos a planta dos nossos pés, nós haveremos, ó Pai, de contar com o Teu socorro, com as Tuas mãos potentes, ó Pai. Então, Senhor Deus, nos livra de todo mal, da bala perdida também achada, Senhor Deus, nos livra, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, de assaltos, raios, tempestades, Senhor Deus, tudo que não procede do Senhor esteja caindo por terra, Pai, que venhamos, ó Pai, crescer, Senhor Deus, na Tua graça, no Teu conhecimento, que seja assim um tempo, Senhor Deus, de nós estarmos buscando a Tua face, Senhor Deus, um tempo de nós estarmos, ó Pai, sendo, Senhor Deus, guardados, ó Pai, pelo Senhor. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, que seja pegando nas nossas mãos, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, transpor com as barreiras, com as dificuldades, ó Pai, sim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, a criança, Senhor Deus, toma o adolescente, Senhor Deus, o jovem, Senhor Deus, o adulto, o ancião, a anciã, Senhor Deus, toma os casamentos, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Pai,
Toma também, Senhor, os namoros, noivados, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja tomando, Senhor, as famílias, Senhor, dando harmonia, Senhor, alegria, paz, unidade, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja, Senhor, agindo, Senhor, com poder e bondade, Senhor, na vida, Senhor, de cada amado irmão, de cada amada irmã, Senhor, que tem passado por dificuldade, Pai, tem clamado ao Senhor, tem pedido ao Senhor em relação, Senhor Deus, a tudo que o Senhor tem, Senhor Deus, para com a vida deles. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, eu louvo, Senhor Deus, engrandeço o Teu nome, porque, aleluia, o Senhor tem tirado, Senhor Deus, pessoas, Senhor Deus, do império das trevas, ó Pai, tem trago, Senhor Deus, para estar nos Teus braços, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, guardados pelo Senhor. Então, continue, Pai, nós pedimos encarecidamente. São tantos parentes que nós temos, ó Pai, são tantas pessoas, ó Pai, que ainda, Senhor, não se alertaram, Senhor, a respeito da Tua palavra, Senhor, conforme o Senhor disse para a mulher samaritana, Senhor, que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor, abrindo os olhos, ó Pai, entendimento, Senhor, dos Teus filhos e filhas, ó Pai, que o Senhor tem para trazer para junto de Ti, Senhor. Toma, Senhor, aqueles, Senhor, que se encontram, Pai, em situação, Senhor Deus, terribilíssima, Pai, que até mesmo, Senhor Deus, pensa, Senhor Deus, dar cabo de sua vida, mas que o Senhor esteja, Senhor Deus, dando ânimo, Senhor Deus, pegando nas mãos, ó Pai, fazendo com que ele venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, tendo esperança, Senhor Deus, de dias melhores. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, eu louvo, engrandeço, magnifico o Teu nome. Toma também, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, em centros de recuperações, ó Pai, guarda-os, ó Pai, protege, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, com que cresçam. Toma também, Senhor Deus, aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, em situações, ó Pai, as quais, Senhor Deus, tem, Senhor Deus, clamado, Senhor Deus, pelo Teu sangue, Senhor Deus, para ser reestabelecidos, Senhor Deus, conforme, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, em manicômios, ó Pai. Ah, Deus de Israel, são tantas, ó Pai, ó Deus, as instituições que Teus filhos, ó Pai, têm passado, Senhor Deus, por maus bocados, ó Pai. E eu clamo ao Senhor, Pai, que as Tuas mãos potentes, ó Pai, estejam os alcançando, esteja, Senhor Deus, fazendo com que eles venham ter saúde na Tua presença, Senhor Deus, receber milagres, ó Pai, que eles venham, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, receber do Teu sobrenatural. Clamo ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, para aqueles que estão acamados, ó Pai, nos leitos hospitalares, ó Pai, nas UTIs, nos CTIs, ó Pai, em coma, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, olhar, Senhor Deus, para os Teus filhos, ó Pai, e estar, Senhor Deus, fazendo com que eles cresçam, ó Pai, na Tua presença. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fortalece. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, busca, Senhor Deus, eles, Senhor Deus, para junto de Ti. Assim, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, fortalecendo, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, Pai, fazendo, Senhor Deus, com que sejam, Senhor Deus, uma bênção, Senhor Deus, na Tua presença. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor, faça, Senhor Deus, resplandecer da Tua glória. Encha-os, ó Pai, com a Tua presença santa, com o Teu grande amor, ó Pai. Ah, Deus do céu, só o Senhor para fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Seja o Senhor, ó Pai, aquele, Senhor Deus, que há, Senhor Deus, de, aleluia, cumprir todo o propósito, ó Pai, na vida dos Teus filhos e filhas. Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, ó Deus de Israel, ouvindo, Senhor Deus, a oração, Senhor Deus, do Teu filho, ó Pai, que tem, Senhor Deus, a responsabilidade, Senhor Deus, de levar, Senhor Deus, o mantimento para casa, o pão nosso de cada dia, aqueles, Senhor Deus, que tem a responsabilidade, Senhor Deus, de estar, Senhor Deus, pagando as contas mensais, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja os ajudando, Senhor Deus, para a honra e para a glória do Teu poderoso nome. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Glórias, glórias. Aleluia. Que Deus esteja abençoando a nossa amada irmã Marina Salles Andrade também nessa manhã. Seja bem-vinda, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Que seja assim um tempo, memorável na presença do Senhor Deus de Israel. Que possamos estar aí cheio de Deus, que possamos ver aí o Espírito Santo do Senhor operar no nosso meio, que possamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí de uma forma a transbordar da glória de Deus. E que todos que estejam à nossa volta venham aí sentir
essa grandeza, né, maravilhosíssima que Deus tem aí para conosco e que nós venhamos aí de uma forma assim a socorrer, né, muitos que estão passando por situações dificílimas, né? Nós precisamos estar orando, intercedendo e chamando, né, convidando as pessoas para estarem adorando a Cristo, porque em Cristo nós temos a verdadeira adoração, em Cristo nós temos o verdadeiro caminho e nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar e falar: Deus, haja com poder e glória, porque quando o Senhor age, Deus, nós sabemos que há alegria, que há abundância, né, de haveres. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nós temos que estar aí no altar do Senhor, levando essa palavra de vida eterna a todos os amados irmãos, todos os amigos. Deus, ele vai fazer abundantemente mais, amém? Então que Deus esteja aí tomando missionária Divonete nas mãos dele, Deus esteja tomando Josi também, dona Elani, que Deus esteja tomando Francisco também, pastor Carlos Wesley, que Deus esteja tomando aí também o Wilson, né, que Deus esteja aí operando sobre a vida dele, que Deus venha aí com seu socorro, com sua fortaleza, com seu sobrenatural sobre a vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs, para a honra, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero então estar falando com Deus a respeito de tudo que Ele tem colocado no nosso coração. Nós vamos falar hoje sobre solidariedade. É uma palavra assim, é difícil, né? Solidariedade. Então nós vamos estar trabalhando com esta palavra, nós vamos estar nos aprofundando no sentido de solidariedade cristã, a solidariedade que nós deveríamos ter no meio evangélico, que nós deveríamos ter aqui nesse meio que nós estamos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar colocando a nossa vida diante do altar do Senhor e falar: Senhor, ministra em nós com teu socorro, ministra em nós com teu poder, com a ação do teu Santo Espírito. Amém? Então, nós vamos estar trabalhando hoje esta palavra, que não é somente uma palavra, mas é um ato que todo cristão, que toda pessoa deveria ter para com seu semelhante. Amém? Glórias a Deus. Então, que Deus esteja aí fluindo no nosso meio, que Deus esteja operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos estar aqui. Eu estou tentando abrir aqui o Facebook para ver se a gente pode aqui trazer em nome de Jesus Cristo o que temos colocado hoje, né? Para nós estarmos aí trabalhando. Então, eu quero convidar aos meus amados irmãos. Está cheio de abelha aqui. Abelha de um lado, abelha do outro. Só Jesus na calça. Parece que eu tô cheio de pólen aqui para as abelhas fazer mel. Oh, Deus de Israel, olha, Jesus. Então, vamos lá ao que interessa aqui, né? Vamos buscar ao Senhor, colocar a nossa vida no altar do Senhor. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, amém? Situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação, nós temos aí o horário de 7h30 da manhã, esse momento agora é 7h51 da manhã, e nós vamos estar aí trabalhando sobre um texto bíblico de Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 17 de Tiago. Eu sou o pastor Carlos Sales, idealizador e também responsável por esse trabalho. A reflexão que nós vamos estar utilizando hoje é uma reflexão a respeito de solidariedade, né?
A data que nós estamos hoje é uma data do dia 16 de outubro, 16 de outubro de 2023, né? Eu já estou aqui pensando na data do meu aniversário, dia 16 de janeiro. Falta 2 mesinhos aí, né? Então nós estaremos aí completando 54 anos. Olha que benção, né? Nós temos os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, às 19 horas. Também quero deixar aqui com os meus amados irmãos a respeito de 2 links dos meus YouTubes. Eu peço, amados irmãos e amigos, que estejam aí assistindo os vídeos, deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, que bênção, né? Nós estarmos aqui nessa manhã sendo operosos, né? Nas mãos do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja bem-vindo, user, né? Que Deus esteja abençoando aí, que Deus esteja operando, que Deus esteja fazendo infinitamente mais. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, abramos as nossas Bíblias, né? E vamos estar abrindo aí em Tiago, irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 17. Uma das colunas da igreja primitiva, né? Tiago, o irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar aí nos colocando, né? Para aprender mais de Deus. Tiago, ele começou o seu ministério após a morte do seu amado irmão Jesus. Ele começou o seu ministério. Então, nós temos aí a alegria de estar recebendo aí de Tiago instruções, amém? Então diz assim, meus irmãos, não, é versículo 14 do capítulo 2, 14 ao 17. Meus irmãos, a mesma coisa, né? Que aproveitaria alguém disser que tem fé e não tem as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Não sei se os amados irmãos entenderam a respeito do que Tiago ele está nos instruindo, a respeito do que Tiago está falando conosco nessa manhã. Porque talvez nós olhamos para uma pessoa que tem até um carro bonito, tem um sapato bonito, um terno bonito, mas naquele momento da vida dela, ela está passando por uma situação difícil. Talvez está precisando do dinheiro da gasolina, talvez está precisando do dinheiro do pão. As roupas que tem já estão surradas. A situação que ela se encontra é uma situação muito difícil, mas é um período da vida que ela está passando. Não foi sempre assim. Sempre foi muito bem quista, sempre foi muito bem sucedida, mas naquele momento da vida ela está passando por uma necessidade que precisa ser suprida.
E quantos de nós, amados irmãos, olhamos a situação dessa pessoa e não entramos com as providências necessárias a respeito do socorro, a respeito de nós estarmos fazendo aquilo com que a palavra do Senhor nos ordena, que é socorrer, que é sermos solidários. Nós precisamos, amados irmãos, estar entrando aí com a palavra do Senhor. Então, Tiago, ele diz, a fé sem obras é morta. A verdadeira fé salvífica é tão vital que não poderá deixar de se expressar por ações pela devoção a Jesus. As obras sem fé é morta. A fé sem obra é morta. A verdadeira fé sempre se manifesta em obediência para com Deus e atos compassivos para com os necessitados. Tiago objetiva seus ensinos contra os que na igreja professam a fé em Cristo e na expiação pelo seu sangue, crendo que isso, aleluia, e por si só bastava para a salvação. Eles também achavam que não era essencial no relacionamento com Cristo obedecer-lhe como Senhor. Tiago diz que semelhante à fé é morta, que não resulta em salvação, nem qualquer outra coisa boa. O único tipo de fé que salva é a fé que opera a caridade, a fé que opera o amor, a fé que opera a sensibilidade, a fé que opera, meu amado irmão, está em ajuda ao próximo, ao necessitado, aquele que precisa de uma mão amiga, aquele que precisa de um braço amigo. Então, assim Tiago, ele instrui. Não devemos, por outro lado, pensar que mantemos uma fé viva exclusivamente por nossos próprios esforços. A graça de Deus, o Espírito que em nós habita e a intercessão sacerdotal de Cristo operam na nossa vida, capacitando-nos a obedecer a Deus pela fé, do começo ao fim. Se deixarmos de ser receptivos à graça, essa graça de Deus e a direção do Espírito Santo, nossa fé sucumbirá. O que nós temos aí a respeito dessa fé, a respeito do que nós estamos dizendo? Porque, meu amado irmão, Jesus, ele traz uma palavra que diz assim: é mais abençoado dar do que receber. Em qual posição nós queríamos estar? Numa posição de receptor ou de uma posição daquele que abre mão e investe? E eu sempre quero estar numa posição daquele que abençoa. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar colocando a nossa vida no altar. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar clamando ao Senhor, falando: Senhor, eu quero verdadeiramente abençoar, porque abençoar é bom. Ana Carla, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar assim: eu quero estar numa posição de estar dando, de estar doando. E quantas pessoas têm ou estão nessa posição de estar abençoando e fecha a mão? Mas o ciclo da vida, meu amado irmão, quando você
Talvez está deitado na cama de um hospital e ali tem aquela linha traçada, tipo uma televisãozinha que ali passa os teus batimentos cardíacos e aquilo ali está numa linha reta. Aquela linha reta parece que você está quase em óbito. Mas quando ela começa a subir e descer, mostra que você tem vida. Então a vida tem seus altos e baixos. Para que você viva, tem os altos e baixos. Nem sempre nós estamos lá em cima, nem sempre nós estamos lá embaixo. O que eu quero dizer com isso é que eu acabei de falar a respeito daquele que tem condições e aquele que não tem. Aquele que tem condições, muitas vezes ela fala, nesse momento eu tenho que pisar no freio. Porque eu sei, se eu continuar nos gastos que eu tenho feito, conforme eu fiz os gastos no mês passado, esse mês que agora entra, eu estarei em apuros. Eu preciso dar uma pisada no freio e para que eu possa acelerar mais lá na frente. Porque se eu enfiar o pé na jaca aqui agora, depois eu vou ficar endividado. E é assim que a gente precisa estar nos adequando àquilo que Deus tem falado conosco. Mas eu quero trazer essa palavra a respeito de solidariedade para com todos aqueles que estão à nossa volta. Eu preciso ter paz com todos. Eu preciso ter verdadeiramente um coração solidário e ser receptivo, porque assim é Cristo. A palavra do Senhor diz que Cristo, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. E muitas vezes a gente fica nessa situação, fala assim, não, esse é pecador, eu não amo ele, mas Cristo ama. A esse não faz o que eu faço, ele não segue o mesmo caminho que eu, mas Jesus Cristo, ele deseja que aquele esteja no mesmo caminho que nós estejamos. Então ele espera, ele tem paciência, o nosso Cristo. Então, solidariedade. A solidariedade está associada às atitudes que tem no nosso dia a dia em relação aos outros e à comunidade a qual pertencemos. Ela não é, portanto, nem abstrata, nem solidária, mas está vinculada a quanto no nosso viver ordinário estamos dispostos a cuidar, incluir, defender, promover, proteger e sermos generosos uns para com os outros. Consequentemente, a solidariedade acontece tanto nos pequenos gestos quanto no valor que atribuímos àquele que age, pensa e até mesmo tem uma religião ou não, ou uma orientação sexual da nossa diferente. Em outras palavras, solidariedade exige de você e de mim um olhar atento, empático e sensível às necessidades do indivíduo e da comunidade humana próxima e distante. Aí está a sua importância. Por outro lado, a solidariedade é também um processo. Então, nós aí vimos nesse pequeno trecho que nós lemos que há uma necessidade de empatia, independente, meu amado irmão e minha amada irmã, de situações, de escolhas das nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Ele nos amou primeiro. Ele nos abriu os braços e nos recebeu da forma que nós estávamos. E muitas pessoas, mesmo ainda estando nesse meio que não é um meio secular, mas um meio cristão, ainda estão em agonia, ainda estão em situações dificílimas, têm a sua vida por um fio. Nós precisamos, em nome de Jesus, sermos solidários, amar, incluir. Nós precisamos abrir os braços
independente de qualquer circunstância. Solidariedade como processo de humanização do humano. Sabemos que ninguém nasce solidário, mas necessitado de solidariedade. Sem o cuidado generoso de outros, não saberíamos, como indivíduos ou espécie, ainda assim ser solidário. Requer decisão, intencionalidade, esforço para vencer o egoísmo e o etnocentrismo, onde eu, os meus e aqueles que pensam como eu são o centro. No agir solidário, me vejo forçado a expandir os horizontes, a perceber o todo, a unir o dividido, a trazer para perto o afastado, a juntar o desconjuntado, a curar o cobalido, a alimentar um faminto, a ouvir atentamente o desesperado e a buscar dignidade para os humilhados. Por conseguinte, solidariedade é um processo de descentralização e de humanização do humano. Quando eu disse essa palavra de descentralização, eu lembrei do meio a qual nós estamos vivendo. O meio a qual nós estamos vivendo, quando nós olhamos muito para dentro das igrejas, sempre tem aquelas panelinhas, né? Que aquelas panelinhas, elas não incluem, mas elas colocam para fora. E nós precisamos, então, abrir. Nós precisamos incluir. E nas panelinhas dentro da igreja, isso tira as pessoas para fora. As pessoas olham e falam assim, não deveria ter isso dentro das igrejas. E é como que você quisesse entrar ali e como se tivesse um escudo, uma cerca, uma parede, você não consegue penetrar. Porque essas pessoas, elas não são inclusivas. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fazer a vontade do Pai. O Pai, ele veio para aqueles que são doentes. Ele veio para aqueles que precisam de remédios, aqueles que precisam de serem sarados. E nós precisamos entender, se nós quisermos fazer a vontade do Pai, nós devemos também colocar no nosso coração esse desejo de humanizar, esse desejo de ser solidário, ouvir, ter tempo para investir nas pessoas que precisam tanto do amor ao próximo. Amém? Então, solidariedade como processo de humanização da sociedade. Solidariedade é igualmente um processo de humanização da sociedade e por isso passa por todas, ou melhor dizendo, passa pela tomada de consciência de deveres e direitos dos indivíduos, cidadania, sendo a educação indispensável para isso. De fato, a cidadania e solidariedade são como irmãs semeadas, ou melhor dizendo, siamesas, né? Que estão juntas, independentes, ainda que no transcorrer do século XX o cidadão tenha sido transformado em mero consumidor, reduzido a uma coisa confiscada e convertido em mercadoria. Não é possível pensar a primeira descartando a segunda. Por conseguinte, a construção de uma sociedade mais humana, justa, igualitária, equilibrada, depende de cidadãos e cidadãs participativos, defensores da vida, da dignidade, da liberdade, do respeito para com todos, onde ninguém solta a mão de ninguém e todo mundo segura a mão de todo mundo. Logo,
o desrespeito aos direitos de um é desrespeito aos direitos de todos. E o sofrimento e a morte de um atinge a todos. Nós precisamos nos unir, nós precisamos estar sendo inclusivos, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor, que diz que quando um chora, nós choramos com ele, quando entristecem, nós entristecemos com eles. Nós precisamos, então, em nome de Jesus Cristo, deixar que o Espírito Santo venha fazer morada em nossa vida. Amém? Então, os evangelhos não deixam dúvida de que a solidariedade de Jesus ia além dos gestos esporádicos de bondade, de compaixão e de misericórdia com os pobres e miseráveis da sociedade de então. Basta ler nas entrelinhas para perceber sua crítica às estruturas e perpetuação das desigualdades, ainda que elas estivessem disfarçadas por um manto religioso ou por uma espiritualidade que escondia o desamor ao próximo, ao cotidiano, através da ênfase no transcendental. Diferente do que se popularizou, Jesus foi uma figura tão solidária que é mais bem impactante quanto percebido dentro dos limites de tempo e espaço concretos do texto da época. Na parábola do samaritano, Lucas 10, capítulo 25, versículo 37, por exemplo, Jesus denuncia a espiritualidade. E aí a gente pode colocar uma outra palavra, né? Não somente espiritualidade, nós acabamos de falar, né? Essa coisa de nós estarmos sendo religiosos. Então, é uma palavra que ficava bem aí, ele denuncia aí a religiosidade, né? E aí, conforme nós estamos vendo a espiritualidade do sacerdote e do levita, centradas no trabalho, nos compromissos assumidos, nas identidades de suas profissões, na racionalidade e no medo. Já no samaritano herético, Jesus vê uma espiritualidade solidária, portanto, modelo. Vai tu e faz o mesmo, a qual está fundamentada no serviço ao necessitado. O samaritano socorre uma pessoa não por ser amigo ou seu chefe ou uma pessoa importante, mas alguém fragilizado, vulnerável. E quantas pessoas, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estão aí fragilizadas, vulneráveis, as quais está clamando, ou melhor dizendo, estão clamando por socorro. Essas pessoas estão sem onde se apoiar, onde se segurar, e nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: Deus, nos ajuda. Nós precisamos ser os socorristas desse tempo, nós precisamos ser os padioleiros, nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos encher de compaixão, assim conforme o Senhor era compassivo com todos aqueles que estavam à sua volta. Então, Senhor, que nós tenhamos o mesmo coração, que nós tenhamos o prazer em fazer a Tua vontade. Então, na voluntariedade, ninguém o obrigou a parar, e muito menos ajudar, e a gastar parte dos seus recursos com aquele miserável, que inclusive não podia retribuí-lo. Ele o fez por generosidade voluntária. Foi a necessidade, as feridas, a dor do outro que o constrangeu a fazer, aleluia, o que fez mudar seus planos, diminuir sua pressa e correr riscos. Que coisa maravilhosa, meu amado irmão. Eu chego a estar
todo arrepiado aqui nesse momento por essa palavra. Então, no amor, e esse não tem explicação, é o amor que nos faz assumir as responsabilidades pelo outro, a não viver somente de si, para si e a partir de si. No amor, o centro é o outro. Na verdade, o amor que sentimos pelos necessitados e aquebrantados deve ser maior do que o nosso medo. Sim, é o amor que nos faz romper com as barreiras, enfrentar os medos. Na luta para garantir a vida para o outro, que é estranho, desconhecido, mas tão humano quanto eu. O samaritano não sabia e nem perguntou pela religião do ferido. Ele solidariamente o socorreu. O samaritano não sabia e nem perguntou pela orientação sexual do violentado. Ele simplesmente o tomou nos braços e o tirou dali para protegê-lo. O samaritano não pensou se aquele homem poderia pagar de volta o que ele iria gastar. Seu foco estava na possibilidade de salvar uma vida, não no dinheiro que gastaria. Sua mentalidade não era retributiva, nem compensativa. Ao contrário, ele tinha uma atitude solidária. Infelizmente, mais de 20 séculos depois, ainda não aprendemos com Jesus a respeito da espiritualidade solidária. Espiritualidade essa diferente e que faz diferença. Parece-me que, com exceção a elas, existem ainda. Insistimos numa espiritualidade que gera admiração e aplauso, que nos põe nos altares e nos torna sagrados, mas que tristemente nos afasta dos pobres, dos vulneráveis e daqueles que nos seus sofrimentos imploram para que paremos, os vejamos e sem discriminação os socorramos. Com isso, não é de estranhar que no século XXI, em plena covardia e descaso das autoridades, haja quem diga ser um desperdício o gastar dinheiro para alimentar os famintos, para providenciar um agasalho para aqueles que estão em situação de rua. Sim, infelizmente já encontrei quem dissesse não ser nossa responsabilidade alimentar, proteger e defender o direito daqueles que encontram-se em situação de indigência. Já encontrei quem estivesse tão ocupado e comprometido com as coisas de Deus que não consegue parar e ver no mercante à sua frente. Já encontrei gente tão preocupada em mandar outros para o céu que acha perda de tempo para ouvir as histórias por trás dos farrapos humanos que perambulam pela cidade. Essas pessoas são gente boas, bem intencionadas. Elas vão à igreja, dão dízimo e algumas até fazem viagens missionárias. Mas muitas vezes pergunto a mim mesmo se elas entenderam a espiritualidade de Jesus e é que ele nos deixou como modelo. Conclusão: não quero que essas pessoas deixem de ir à igreja, e muito menos de contribuir com as missões, e menos ainda de terem experiências missionárias. Mas não posso negar que gostaria de vê-las lendo a Bíblia numa perspectiva que as torne mais humanas, mais sensíveis, mais solidárias, especialmente com os mais vulneráveis. Sim, gostaria que se apropriassem
do modelo de espiritualidade de Jesus, que quanto mais tempo passava com o Pai em oração, mais o fazia aproximar-se dos párias do seu tempo. Sim, gostaria de vê-la servindo aos pobres com a mesma alegria, energia e entusiasmo com que cantam, dançam, ensinam e predicam. Sim, gostaria de vê-las usando suas habilidades e influências para a construção de uma nova sociedade, onde predomine a defesa do direito dos outros à vida, a dignidade, a liberdade. Afinal, mesmo tendo religiões diferentes e às vezes religião nenhuma, somos todos e todas humanos. Desta forma, irmanados, de mãos dadas, ninguém solta a mão de ninguém, porquanto o que atinge a um, atinge solidariamente a todos. Que tremendo isso, né, meu amado irmão, minha amada irmã? Maravilhoso. Que Deus esteja agindo com poder e bondade nas nossas vidas, que nós possamos estar sendo pessoas melhores do que somos, que possamos ser solidários, que possamos abraçar aquele que necessita tanto do nosso carinho, do nosso amor, que sejamos acessíveis a essas pessoas que necessitam, que sejamos uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu agir, pelo Teu grande amor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Que venha o Senhor, ó Pai, a estar, Senhor Deus, cuidando de nós. Que venha o Senhor, ó Pai, estar ministrando, ó Pai, sobre as nossas vidas. Que sejamos uma bênção nas Tuas mãos. Venha o Senhor, ó Pai, nos socorrer. Venha o Senhor, ó Pai, ministrar, fazer, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Ah, Deus, entra com as Tuas providências, ó Pai. Muda, Senhor Deus, o nosso caráter, nosso modo de pensar. Nós queremos agir, Senhor Deus, e fazer conforme o Senhor fazia. Então, Pai, que Teu Espírito Santo esteja nos moldando conforme o Senhor, Pai. Abençoa, Senhor Deus, os Teus filhos, ó Pai, nessa segunda-feira, Pai. Dê uma boa semana. Cuida deles, ó Pai. Livra, Senhor Deus, da bala perdida, do homem sanguinário, da mulher perversa. Todo mal esteja caindo por terra e que nós venhamos ser avivados no Teu poderoso nome. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Karen Rebarra, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Deus te proteja. Dark Angel também seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te proteja e todo mal caia por terra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levanta tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta com o livro dos mártires. Aqueles que tiveram um tempinho aí, o pastor Carlos quer falar um pouquinho a respeito do livro dos mártires. Amém? Então, estenda tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que assim que as consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Abração do pastor Carlos, que o Espírito Santo de Deus esteja te abraçando, cuidando de ti, da sua família, de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz.